As campanhas de alerta e conscientização sobre problemas de saúde sempre tem uma cor, vocês já repararam? Uma das cores de março é a roxa e alerta para a importância do diagnóstico precoce da epilepsia. Aliás, você já ouviu falar sobre essa doença? Conhece alguém que tenha? Então, fica aqui com a gente, porque hoje a gente recebe ao vivo aqui no TH Mais Notícias o Dr. Mário Jorge, que é neurologista, e vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto que é tão importante. Doutor, bem-vindo, tudo bem? Que bom te receber de volta. Foi um prazer de estar aqui com você de novo. Prazer é meu. Ô, doutor, quando a gente fala de epilepsia, algumas pessoas falam, epilepsia, nossa senhora, isso é muito sério. É sério de verdade ou o que falta é informação? Acho que tem muita coisa, muito estigma em cima da epilepsia. Tem várias formas de epilepsia. Tem epilepsias benignas, que ocorrem na infância e desaparecem na puberdade, apesar de você fazer o tratamento. Tem epilepsias hoje, com a longevidade, as pessoas vivendo mais, as epilepsias estão acometendo as pessoas de mais idade. E existem formas de epilepsia graves, que vão tendo crises, vai deteriorando a saúde física e mental da pessoa, e até quando ela chega aos seus 30, 40 anos, ela vai a óbito. Então, precisa saber que tipo de epilepsia. Tem epilepsia boa e epilepsia ruim. É a mesma coisa que convulsão, doutor, ou são coisas diferentes? Essa é uma pergunta muito frequente. Não, a convulsão é um sintoma. É um sintoma que pode ser devido à epilepsia ou outras causas. Por exemplo, queda do açúcar. Se você tem uma hipoglicemia, queda do cálcio no sangue, pode te dar uma convulsão. Uma meningite pode dar uma convulsão. Um tumor cerebral pode dar uma convulsão. Mas aí seriam casos isolados. Isolados. A epilepsia é uma tendência a ter convulsões que o indivíduo tem, pode ser genética ou adquirida. Por exemplo, trauma de crânio é uma condição e que a pessoa repete, vai tendo crises uma atrás da outra. E tem cura, doutor? É diferente. Ou tem cura. Uma doença que tem controle apenas? Não, tem cura. Como eu te disse, tem epilepsias benignas da infância, que você trata até a idade da puberdade e depois separa o tratamento, a pessoa nunca mais tem crise. É claro que precisa fazer um diagnóstico correto, um diagnóstico bem feito. Tem epilepsias que são difíceis de tratar, você faz cirurgia. Você tira um pedacinho aqui do lobo temporal e essa pessoa para de ter crises, ou tem crises com controle com pouco remédio. Então, tem formas de epilepsias que têm crise e tem umas que regridem com o passar dos anos. O senhor comentou, né, que isso, uma das causas pode ser genético, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer ao longo da vida para evitar esse diagnóstico ou não? Acho muito difícil, mas porque o que acontece? Casos de trauma de crânio, por exemplo, você tem um acidente, a gente recebe, por exemplo, no Hospital das Clínicas, eu trabalho lá, muito acidente de moto. São Paulo agora, você sabe, tem moto, e os motoqueiros, eles estão com pressa, eles têm cota para cumprir, e infelizmente, coitado, eles têm às vezes acidentes graves. E a gente tem um ambulatório só para reabilitar esses jovens, e nós temos uma incidência muito grande de epilepsia lá, por causa do trauma. É a causa comum de epilepsia em jovem, trauma de crânio. Então, esses casos vão ter provavelmente vão ter crise o resto da vida, e você vai ter que tratar o resto da vida. Entendi. Quando a gente fala sobre essas campanhas, por exemplo, vem o Março Roxo, tem hoje, que é o dia, né, de 26 de março, dia de conscientização, enfim, da epilepsia, eu gosto sempre de pegar essas datas para trazer informação para as pessoas, porque eu acho que quando a gente conhece o nosso corpo ou conhece sobre alguma doença que a gente venha a ter, a gente consegue, de certa forma, lidar com a situação da melhor maneira possível, procurando sempre ajuda médica. Como é que o senhor acha que a gente pode informar o nosso público agora, justamente hoje, né, nesse dia 26 de março, para que a gente possa levar a informação e até acalmar o coração de quem está, às vezes, preocupado com esse quadro de epilepsia? Primeiro, isso que você perguntou, ela tem cura? Tem. Algumas formas têm cura, outras têm tratamento adequado, o indivíduo fica sem crises e tem uma vida normal, né? Porque o grande problema que a gente vê na prática diária é que o indivíduo com epilepsia, ele às vezes fica acanhado, retraído, não vai em festa porque tem medo de ter crise, passa uma adolescência, às vezes, muito difícil, não pode
numa festa, numa balada, com que luzes aquela piscantes. luz pode dar crise, não pode tomar um drink, porque tem medo de ter crise. Então, isso limita muito a vida do indivíduo. Às vezes no trabalho, né? Havia tempos que pessoas que tinham crise não eram aptas ao trabalho, né? Não pode dirigir. Hoje tem legislação no trânsito específica para quem tem crise. Então havia uma série de limitações que iam ceifando a vontade dessa pessoa, trazendo uma depressão. E além do que, 40% dos epiléticos também têm depressão, o que tira muita graça da vida, né? Quase toda a graça da vida. Então, é uma mensagem boa. Hoje tem muitos medicamentos para tratar, muitas formas de epilepsia que até então a gente não tinha como controlar. Hoje tem tratamentos cirúrgicos também para epilepsia. Então, hoje, a vida da pessoa com epilepsia é muito, muito, muito melhor do que era antes. Graças aos avanços tecnológicos, tanto na área de medicamentos, como de cirurgia, de eletrodos. Tem um eletrodo que você põe aqui no vago, que diminui as crises. Então, hoje tem. Eu acho que a pessoa com epilepsia hoje pode ficar muito otimista, que tem muita coisa para fazer. Que bom. Tem mensagem de telespectador agora, vamos dar uma olhadinha aqui no telão, quem participa? Alípio, boa noite. Minha filha teve convulsão dormindo, estava normal, na hora de dormir deu e nunca mais teve. Eu e minha esposa ficamos preocupados. O que pode ser? Como é que a gente pode acalmar o coração desse pai, doutor? Alípio. Alípio, né? O Alípio. A gente precisava mais informações, por exemplo, a idade da sua filha, se ela já teve algum problema clínico ou neurológico. Uma convulsão dormindo é uma convulsão que reveste de uma certa preocupação, porque as convulsões que ocorrem durante o sono, elas podem ter uma pequena alteração cerebral mais evidente do que quando é de vigília, acordado. Então, o que a gente pode fazer? Acho que você deve procurar, eu não sei a idade da sua filha. Ele acabou de responder por mensagem que tem 10 anos. 10 anos. Então, você procura um neuropediatra que pode te orientar direitinho, fazer os exames. Não ignorar esse caso, não né? Ignorar, tem que não procurar, ignorar. Tem que investigar certinho. Investigar certinho. Pode ser uma condição benigna, como a gente falou no começo, e pode ser uma condição que faça um tratamento e ela fique super bem. Mas não deixa barato, né? Como a gente fala. Não deixa passar, né? Não ignora isso, não. Não ignora, não. Alípio, então, procura orientação médica, passa sua filha em consulta, tá bom? Porque se for algo que for diagnosticado ali, tem tratamento. Você viu o doutor falando, né? Doutor, para encerrar, uma coisa que eu acho que é muito comum para todo mundo que lida ou que às vezes se depara com alguém em crise. Como a gente tem que agir? Porque assusta. A gente, às vezes, por falta de informação, a gente vê alguém em crise e você não sabe direito o que agir. É verdade que a gente não pode colocar, que a língua enrola, a gente tem que colocar alguma coisa para não enrolar, a gente tem que colocar o dedo, tem que proteger a cabeça. Por favor, nos ajude a ajudar. Essa pergunta é muito boa, excelente. Então, por exemplo, um indivíduo está tendo crise, você procura, se possível, colocar ele no chão, para evitar, se ele está numa cama ou no sofá, ele cair no chão, tirar tudo que tem perto, certo? Se ele está, por exemplo, de gravatas, que nem eu tinha, soltar, afrouxar a roupa aqui no peito, virar de lado, porque se vomitar, não vai para o pulmão, e nada de enfiar o dedo aqui, porque ele pode morder o dedo e tirar pedaços do dedo. Mas não dizem que às vezes enrola a língua e se sufoca? Calma. Agora, eu tô ansiosa, você está ansiosa. Aí pega uma espátula, um pano e põe entre os dentes. Entendi. Mas nada de pôr o dedo e tentar puxar a língua. Pode deixar que a língua ele não vai engolir a língua, não tem jeito dele engolir a língua. A língua é presa, mas ele pode sufocar. Então você põe uma espátula com um pano, envolve num pano, para não machucar a pessoa que está tendo crise, e põe entre os dentes. Muito e bem. Espera. A maioria das crises passa, é 1 minuto no máximo, elas passam. Se passou, a pessoa voltou ao normal, tá tudo bem. Se repetiu a crise, leva para o pronto-socorro. Muito bem. Eu falei que era a última pergunta, mas tem telespectador perguntando. Eu não vou deixar telespectador sem pergunta. Bora lá. Manu, eu tenho epilepsia. Tenho chance de engravidar? Muito boa pergunta, hein, Manu? Obrigado pela pergunta, Manu. Você tem chance de engravidar.
primeiro, tomar cuidado se você toma algum remédio que para epilepsia que você não pode engravidar. Existe um remédio que é proscrito, não pode tomar na gravidez porque tem alto índice de malformação fetal, lábio leporino e problema cardíaco. Se você tomar esse remédio, eu não posso falar aqui, mas você não pode engravidar. Se você não tomar remédio para epilepsia, ou você tomar, o seu médico vai te orientar quais remédios você pode tomar na gravidez. E você pode engravidar, certo? E você vai ter uma gravidez normal e vai nascer uma criança linda e saudável, certo? Mas você procura uma orientação adequada. Poder engravidar, você pode. Mas tem que tomar cuidado com a medicação. Manu, boa sorte. Não sei se você está tentando ou não, mas a hora que Deus mandar, que venha com muita saúde, que você tenha uma gestação tranquila. E se engravidar logo, conta pra gente, a gente vai ficar aqui na torcida, viu? Isso aí. Doutor, Conta. muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda. É uma honra te receber, Marcelo. viu? Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.